Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 17 de março, dia 76. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peça ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. E compartilhe o vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Amém? E amém. Antigo Testamento, Números, capítulo 26. Passada a praga, o Senhor falou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: Levantem um censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel forem capazes de sair à guerra. Assim, nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram aos chefes de Israel, dizendo: Contem o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor havia ordenado a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paluitas, de Hezron, a família dos Hezronitas, de Carme, a família dos Carmitas. São essas famílias dos Rubenitas, e deles foram contados 43.730. Filho de Palu, Eliabe, os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. Esses, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação e que se rebelaram contra Moisés e contra Arão no grupo de Corá. Quando se rebelaram contra o Senhor, a terra abriu a boca e os engoliu com Corá, morrendo aquele grupo. Quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família de Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. São essas famílias os Simeonitas, num total de 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família do Osnita, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. São essas famílias os filhos de Gade, segundo os que foram destes contados, um total de 40.500. Os filhos de Judá, Er e Onã. Mas Er e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias de Selá. Camila dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Hezron, da família de Hezronitas, de Amu, a família dos Amulitas. São essas as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, num total de 76.500. Os filhos de Zacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Zinron, a família dos Zinronitas. São essas famílias de Zacar, segundo os que foram deles contados, num total de 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Zereditas,
De Elon, a família dos Elonitas. De Jaleel, a família dos Jaleitas. São essas as famílias dos Ebolinitas, segundo os que foram deles contatados, no total de 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família de Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, de Gileade, famílias dos Gileaditas. São esses os filhos de Gileade, de Gesser, a família dos Geseritas, de Eleque, a família dos Elequitas, de Azrirel, a família dos Arielitas, de Siquém, a família dos Siquenitas, de Zemida, a família dos Semidaitas, de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. São essas as famílias de Manassés. Os que foram deles contados foram 52.700. São estes filhos de Efraim, segundo suas famílias. De Zutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Berequitas. De Taã, a família dos Taanitas. São estes filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. São essas famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, um total de 32.500. São esses filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Sufã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. Os filhos de Belá foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas, de Naamã, da família dos Naamanitas. São esses os filhos de Benjamim, segundo suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. São estes filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. São essas as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Asser, segundo suas famílias, de Inã, família de Imanaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beraitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Asser foi Sera. São essas famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, um total de 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo suas famílias, de Jazeel, família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jéser, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. São essas famílias de Naphtali. Segundo suas famílias, os que foram deles contados eram 45.400. Esses são os contados dos filhos de Israel, 601.730. Novo Testamento, Lucas, capítulo 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, a tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava a noite e dia, com jejuns e orações. E chegando aquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando ele atingiu aos 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressar, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas.
E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Salmo 60. Ao mestre de canto, segunda melodia, o lírio do testemunho. Hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios na Mesopotâmia e de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar revés e nos deixa beber um vinho que atordoa. Desde um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e meditarei o vale de Sucote. Gileade é o meu, e meu é também Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar sobre Edom. Atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com nossos exércitos. Presta-nos auxílios na angústia, pois vão é o seu socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Provérbios 11, versículo 15. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema, mas o que foge de ser fiador estará seguro. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.